E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais uma aula que nós vamos iniciar agora. E o tema é sobre imunização. Então, o que vem a ser imunização? Esse termo ele vem a ser aí o ato ou efeito de imunizar, né? Ou seja, aí de dar defesa ou conceder defesa, nesse caso, ao organismo. E essa defesa ela ocorre mediante vacinação, tá? Nesse caso aí se emprega, né, imunobiológicos com a finalidade aí de fazer com que o nosso organismo ele possa desenvolver defesa ou anticorpos, né, com a finalidade de copiar, né, o ponto fraco de um micro-organismo ou até mesmo aí de uma toxina, para que o nosso organismo possa responder de forma específica contra esses agentes infecciosos ou toxinas, tá? Então, hoje nós iremos ver sobre toda essa questão de vacinação, como é que é a questão da sua constituição, a sua forma de conservar, por exemplo, porque existe uma validade, né, do material em si e existe também uma validade após aí aberta, né, ou quando ela é diluída, por exemplo. Então tem o tempo aí de validade, né? Nesse caso aí não se pode usar aí a longo prazo, né, um prazo aí prolongado, né? Nesse caso, então, existe o período aí de validade. Então, nós vamos ver sobre todas essas questões, até mesmo com relação ao armazenamento e também a questão da rede de frios também, que tem a finalidade de conservar as vacinas, tá bom? Então, dentro dessa questão de vacinação, a gente observa a seguinte questão. A vacinação, ela tem uma constituição diferenciada, tá? Então a gente pode observar o quê? Que dentro da vacinação nós encontramos a imunidade, ou seja, é para conferir imunidade, então existe aí a imunidade ativa e existe a imunidade passiva. Quando a gente fala de imunidade ativa, nesse caso, por meio da vacinação, existe uma oferta, né, por exemplo, de um micro-organismo ou então de sua toxina. Tá? Então vamos observar aqui três principais categorias da vacinação ativa, né, da imunidade ativa, melhor dizendo. Por exemplo, existe aí a imunidade ativa com relação ao micro-organismo morto, né, uma bactéria, por exemplo, uma bactéria morta. Se faz vacina a partir de uma bactéria morta, e nesse caso se inocula, né, por meio de vacinação, né, de injeção no corpo, e o nosso micro-organismo vai lá, estilhaça esse micro-organismo, né, essa bactéria, por exemplo, descobre todo o seu ponto fraco e desenvolve aí uma resposta específica. Ou seja, quando aquela bactéria, né, ela vier a infectar o organismo, o que vai acontecer é que o organismo ele vai atuar de forma específica e rápida, tá? Com a finalização desse patógeno de uma forma eficaz, né? Ou seja, não vai ficar aí combatendo com a finalidade de descobrir o ponto fraco desse agente patógeno. Tá? Então nós observamos aí o primeiro, que é o micro-organismo morto. Em seguida tem o micro-organismo vivo atenuado. O que é isso? Por exemplo, uma bactéria, né? Ela está viva, porém o poder de patogenicidade dela, ou seja, de causar doença, é retirado. Sendo retirado, ele não vai causar aí, instalar a doença, tá? Então, nesse caso, ocorre a mesma coisa com relação aí o vírus, a bactéria morta, como eu havia falado aí no princípio, tá? E em seguida nós encontramos a questão também do vírus, né? O vírus ativo, tá? Também atenuado, né? Vale ressaltar aqui, eu não quero aí também confundir vocês, porque tem pessoas, a gente vê em literaturas, melhor dizendo, que colocam aí vírus vivo atenuado, tá bom?
Então eu não vou, por exemplo, aí cobrar vocês a respeito disso, para não embaralhar, mas eu quero que vocês fiquem informados a respeito disso. Por exemplo, quando se fala, por que falar vírus vivo atenuado? Eu não falo vírus vivo, eu falo vírus ativo, tá? Porque segundo a teoria celular, todo ser vivo ele é constituído por células, tá? Eu já havia falado para vocês em aulas anteriores, tá? Por quê? Então, nesse caso, a partir da teoria celular, os vírus eles não possuem células, então eles não são considerados seres vivos, tá? E nesse caso o vírus ele vem do latim virum, que significa toxina, ele é um veneno, tá? É um veneno. Então o que que os vírus fazem? Eles entram na célula, tá? Com a finalidade de usar o maquinário da célula. É assim que eles fazem aí a sua replicação, tá? É assim que eles se reproduzem, tá? Eles por si só não fazem, entendeu? Não fazem isso. Então o que que acontece? O mais correto seria dizer vírus ativo, atenuado, tá? Nesse caso seria o quê? É uma toxina que é desarmada, né? Que não tem aí poder de patogenicidade, não tem poder aí de causar uma doença. Então, nesse caso aí também se faz. E nós vamos observar que ao longo do tempo, que como nós estudamos sobre as doenças de controle, né, de eliminação e erradicação, bem como também, agora nós vamos ver suas vacinas, tá? Que são utilizadas aí com a finalidade de prevenir essas doenças, né? Com a finalidade aí principal, né, de reduzir a mortalidade e a morbidade, tá bom? Então ficou, eu espero que tenha ficado bem claro, tá? Então nós temos aí a imunidade ativa, que vai incluir o micro-organismo vivo atenuado. Segundo, o micro-organismo morto e o vírus atenuado, ativo atenuado, tá bom? Então, em seguida nós encontramos também a imunidade passiva, né? Então, quando se fala em imunidade passiva, é como já fala, não tem uma atividade, ela é passiva, ela recebe, tá? Nesse caso, nós temos o exemplo aí da amamentação. O bebê, ele recebe, né, os anticorpos. Nesse caso, os anticorpos eles não foram reproduzidos no próprio organismo do bebê. Nesse caso, são anticorpos da mãe que são transmitidos pelo leite ao filho, tá? Isso aí com a finalidade aí também de imunizar o filho, tá? Isso daí é uma imunidade aí passada de forma natural, não é da mãe para o filho. E além do soro, da questão aí da imunoglobulina, melhor dizendo, que também é chamado de anticorpos, que é transmitido por meio da amamentação, nós encontramos também o soro, melhor dizendo, né? O soro que no caso aí é produzido em laboratório, né? E também pode ser laboratório, então pode ser retirado de pessoas, né? E fazer sua reprodução também no laboratório, nesse caso. Como, por exemplo, o soro antiofídico, né? Uma pessoa, quando ela é picada por uma cobra venenosa, né, ela tem que tomar esse soro, tá? Essa imunoglobulina com a finalidade de neutralizar o veneno. Então, nesse caso aí, né, o leite materno, os anticorpos e, no caso, o soro antiofídico são exemplos aí da imunidade passiva, tá? Por isso é que é bastante interessante a gente ter esse conhecimento, tá? Para podermos aí nos prevenir desses problemas. Então, vale ressaltar que a imunização tem como finalidade de prevenir, mas também tem aí situações que a vacinação ela também é eficaz, tá bom? No caso aí, por exemplo, uma pessoa que é atacada por um cachorro, né? Ou por um gato que talvez tenha aí o problema de raiva, né? Que é uma doença séria. Então a pessoa, depois desse ataque, também pode, né, tem a possibilidade aí de fazer a vacinação, tá bom? Assim como também a questão aí das imunoglobulinas, né? No caso aí do soro, né, na administração aí, por exemplo,
depois de um ataque de um escorpião, que é um animal venenoso, ou então uma cobra venenosa, tá bom? Então espero que tenha sido aí bem claro com relação a isso. E em seguida, nós vamos observar aqui sobre a questão da organização e funcionamento da sala de vacinação, tá? Então, a gente tem que observar que a sala de vacinação, ela é uma sala de procedimentos, tá? Então, como tem aí a manipulação de imunobiológicos, tá? Além disso, não só dos imunobiológicos, nesse caso aí que a gente está se referindo às vacinas, né? Que podem estar circulantes dentro dessa sala. Mas também a gente tem que observar que existe aí os materiais que foram descartados, né? Como no caso aí das agulhas, após aí a vacinação, né, das pessoas, das crianças, das mulheres, dos adultos, enfim, das pessoas, né, que procuram aí se imunizar, tá bom? Então, nesse caso, as agulhas elas devem ser, né, bem como também as ampolas, elas devem ser armazenadas aí em uma caixa rígida, né, como no caso aí do Discarpac. Além disso, a gente tem que observar aí a questão que o Discarpac ele tem a finalidade de prevenir contra um acidente com o pérfuro cortante, tá bom? Então, mesmo assim com o Discarpac, eu já ouvi falar sobre acidentes, porque é uma caixa de papelão, tá bom? Então, como tem a perfuração das agulhas, então a pessoa termina aí se machucando. Sendo que o Discarpac ele deve ser preenchido aí até 2/3, tá bom? Até 2/3 de sua capacidade. Não é para você colocar até lá na entrada mesmo dele não, né? Não é para entupir a caixa, tá? de seringa, essas coisas não, tá bom? É para fazer aí mesmo, é para deixar um pouco vazia exatamente para que não ocorra aí uma pressão, né? E possivelmente furar a caixa e furar também pessoas, tá bom? Na hora de vocês coletarem, né? E o lixo, né? Para ser descartado, alguma coisa desse tipo. Então, vale ressaltar esses cuidados. Então, além disso, existe também a lixeira com relação aí aos outros materiais, como luvas, né, papel. Então, são coisas aí também separadas, tá bom? E além disso, deve ter também uma segurança, né, garantir a segurança com relação aí à não infecção de crianças e adultos, porque nós sabemos aí que as pessoas que procuram a vacinação são pessoas aí, crianças, né, que já têm um sistema imunológico aí ainda baixo, está em desenvolvimento, e nós encontramos também os idosos, né, que nesse caso aí já estão naturalmente com o sistema imune um pouco aí já desgastado. Então, são pessoas aí que são frágeis imunologicamente, tá bom? Então, por isso é que buscam, né? Ou até mesmo pessoas com a imunidade forte buscam a vacinação com a finalidade de se proteger contra essas doenças. Então, nós devemos ter cuidados com relação a essas coisas. Então, além disso, a gente observa a questão da organização da sala de vacinação, que a sala ela deve ser, por exemplo, o piso ele deve ser liso, né? O liso, e também as paredes devem ser laváveis, porque nesse caso aí, como existe a contaminação dessas superfícies, né, vale ressaltar essa questão da limpeza, né, e higiene da sala de vacinação. Não é algo aí que pode se fazer de qualquer jeito, não é para funcionar de qualquer jeito. Até a questão mesmo aí de salas de cirurgia, né, os centros cirúrgicos, né, as paredes, tudo, teto, parede, o piso também, todos são laváveis, tá bom? Então, além dessa questão aí da tinta, né, uma tinta lisa, que é para permitir com que ocorra aí a lavagem, limpeza, né, da superfície da parede e do piso, também deve ter a questão aí de pias, né, com água corrente, né, funcionando com água e sabão, para que as pessoas possam fazer aí a asepsia, né, antes e depois dos procedimentos, tá bom? Isso aí com a finalidade, né, de evitar com que ocorra algum problema. Além disso,
a sala de vacinação ela deve ter também aí uma iluminação adequada, né? Não pode ter uma iluminação solar direta dentro da sala de vacina. Por que isso? A luz solar ela pode modificar o imunobiológico, né, a vacina, como também ela pode até estragar. Então, por isso se recomenda que não tenha aí entrada direta, tá? Não tenha entrada direta aí de luz solar, tá bom? Além disso, como por exemplo, as tomadas também devem ser separadas para cada coisa. Uma aí para a geladeira, tem a parte lá onde se guardam nos freezers, né, outras vacinas, com a finalidade de não ficar abrindo e fechando a geladeira, porque nesse caso ocorre a queda da temperatura e a vacina fica suscetível a se estragar, tá bom? A perder a sua validade. Então, é uma coisa assim que é interessante ressaltar toda a questão, né? Iluminação, tem que ter aí entrada de ar com a finalidade de ser arejada, né, o local, né? De preferência, a sala de vacina deve ter entrada e saída independente, tá? Exatamente para não ter essa questão de cruzamento, tá? De pessoas, por exemplo, que entram pela recepção, por exemplo, mas geralmente o que acontece é isso, né? Geralmente é isso, né? As pessoas se cruzam ali nos corredores e tal, mas o mais adequado seria que a entrada fosse aí, entrada e saída fossem independentes, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido o que eu falei, tá bom? Então a sala de vacina ela tem que ser adequada para limpeza, né? Para lavar as paredes e também o seu teto, e também o piso, né? A geladeira também tem que ter uma distância de uns 20 centímetros de distância da parede, né, com a finalidade de poder circular, né, o ar por trás da parede e também não esquentar aí o condensador. Né? O condensador ele também tem que pegar aí o ar e jogar para dentro da geladeira, que é com a finalidade de fazer aí o congelamento, né, o resfriamento. Tá bom? Questão dos equipamentos, né, devem ser conectados de forma independentes também, tá? Com a finalidade de não ter algum problema técnico, né, ou elétrico, para que não venha a faltar energia ou dar algum tipo de problema, com a finalidade de não estragar, né, de preservar aí as vacinas, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Questão aqui, o início de trabalho. Eu estou aqui com o material de vocês, tá? Para eu ficar aqui me baseando, tá bom? Então aqui nós vamos ver sobre a questão do início do trabalho diário, tá? Então, nesse caso, quando um profissional, nesse caso aí vocês que estão concluindo o curso técnico de enfermagem, quando se vai entrar numa sala de vacinação, se observa se ela está ali adequada, né? Se ela está limpa, se está em ordem, tá? Então, verificar como está ali a questão da temperatura do refrigerador ou dos refrigeradores, né? Tem a questão aí do mapa de controle diário, né? Porque as pessoas, quando elas vão lá, logicamente esse mapa é todo assim, vai pegar o nome, vai pegar a data de nascimento, vai ter aí o registro da questão também da temperatura em que se encontrou, vai ter que registrar a abertura da vacina, né? Por exemplo, se vocês abriram ali a vacina contra a febre amarela, né? Nesse caso aí vocês vão ter que anotar, né, a data de abertura e também aí o horário, né? E tendo aí, nós vamos falar também sobre essa questão aí do tempo de validade das vacinas, de cada vacina que podemos observar aqui no nosso material, tá bom? Então, se faz isso aí com a finalidade de ter o controle, né? E ter aí os cuidados para que não venha a ter algum tipo de problema, tá bom? Então vai se observar a questão também, as caixas térmicas, né? O gelo, né? Ou gel em sacos plásticos também, né? Com essa finalidade, que no caso eles são recicláveis, né? Ou seja, eles estão ali, congelam, a gente faz a utilização deles, quando descongela, coloca de novo no congelador, por isso eles são chamados de gelo reciclável, tá? Ou gelos recicláveis, né, no caso aí.
Então, e se deve ter cuidado também com a questão de como está a temperatura, tá? E também nós vamos ver sobre essa questão. E sobre também o encerramento do trabalho diário, que a gente observa aqui, também tem toda aquela inspeção, tá? Se fazer aí é arquivar os cartões de controle ou fichas de registro, né? Desprezar aí as sobras de vacina, ou seja, nós havíamos falado sobre essa questão, né? A vacina ela tem aí tem um tempo de validade, então nesse caso ela não vai ser reaproveitada, ela vai ser descartada, sendo também que o descarte dela tem que ser adequado, porque existem às vezes micro-organismos que estão ali, tá bom? Então se deve ter cuidado com a finalidade daquilo ali não vir a ser exposto ao ar livre, tá? Então se deve ter cuidado também com relação a isso. Então tem toda aquela questão, né? Retirar da caixa térmica, né? Ou do refrigerador para um imunobiológico de uso diário, as demais vacinas que podem ser utilizadas no dia seguinte, tá? Por quê? Quando a gente vai utilizar, por exemplo, as vacinas, nós não abrimos sempre a geladeira, né? Ou seja, as vacinas se colocam dentro da caixa térmica, porque a caixa térmica constantemente ela é aberta. Então, nesse caso, se evita ao máximo abrir a geladeira para que não ocorra aí uma mudança ou queda da temperatura, né? Melhor dizendo, o aumento da temperatura, não sendo a queda dela, porque no caso aí o calor, então muito frio, pode ser também a queda, não, o muito frio também pode estragar esse imunobiológico, essa vacina. Então se deve ter cuidado, né? E também a gente retira essas vacinas, né, no final do trabalho, essas vacinas que não foram abertas ou então que estão dentro da validade, né, volta ao refrigerador, então à geladeira, né, com a finalidade de serem utilizadas no dia seguinte. Mas isso quando estão dentro da validade, tá? Mas depois que não estão, ou seja, aquelas que não foram abertas, elas são recolhidas para a geladeira. Aquelas que foram utilizadas e perderam a sua validade, elas são descartadas, tá bom? E além disso também tem aquela questão de deixar limpo aí o local de trabalho, não é simplesmente sair e deixar do jeito que está, né? A gente se deve observar como iniciou o trabalho, tá? Com a sala limpa, adequada para o trabalho, organizada também, tá? Com as fichas já tudo ali organizada para fazer o uso, porque devem ser aí registradas todas aí as vacinações, tá? O bairro da pessoa, o início de trabalho, o tipo de vacina, o lote, tudo isso entra e a gente vai ver posteriormente. E é uma coisa, pessoal, que dá muito trabalho, tá? Sala de vacina é algo que dá trabalho demais. O calendário vacinal é algo que muda aí todo ano, tem mudança, tá? Se inclui vacina, se aumenta a dose, se diminui dose. Então é uma coisa aí mesmo constante, tá? Então vale ressaltar também essa questão, tá? Ordem, né, limpeza, os cuidados para que não ocorra aí algum problema ou a transmissão de alguma doença para alguma pessoa, tá? Então nesse caso o ambiente de vacinação deve ser o mais limpo possível, deve ser salubre, né? Deve ser saudável, tá bom? E em seguida nós vamos observar aqui sobre o mapa do controle diário de temperatura, tá? Porque eu havia falado para vocês que nós iríamos ver também a questão aí como eu posso dizer, da conservação das vacinas. Então se tem um controle, tá bom? Então se tem um controle, né, do horário, né? A questão aí também do período, né, o momento, então tem tudo essa questão. E eu vou explicar para vocês aqui o que eu estou dizendo, né? Não tá tão claro. Eu vou tentar botar para vocês aqui, né, o termômetro para vocês poderem observar. Tá? Aqui eu encontro uma ficha, eu vou tentar colocar ela também aí na tela, tá bom? Que a gente vai olhar aqui, ou então eu posso botar para vocês aí no grupo, né? Nós encontramos aqui, por exemplo, o mapa, né, unidade federativa, que no caso aí seria o Maranhão, que é o estado, o município aqui é São Mateus,
Aí tem unidade sanitária, geladeira ou freezer, né? Nesse caso aqui tem o mês e o ano também. A geladeira, né, aqui em São Mateus se utiliza aí geladeira e freezer, tá? A gente usa os dois, tá bom? E na rede de frios, né, que nesse caso aqui que é a finalidade de fazer a conservação das vacinas. Então, nós encontramos aqui duas colunas, tá bom? Que é de manhã, no caso o trabalho da manhã, e tem também aqui o horário da tarde, tá? Então aqui a gente observa aqui o dia, a hora, o momento, aí tem mínimo, máxima e a rubrica da pessoa. Nesse caso aqui o momento, ele é referente à temperatura. E aqui no mínimo e máxima também são as temperaturas, tá bom? Então eu vou colocar para vocês aqui no vídeo essa imagem do termômetro, tá? Deixa eu observar bem aqui. Aqui eu tinha feito aqui o slide para mostrar para vocês, para poder explicar. Aí eu vou inserir essa imagem para vocês observarem. É bem interessante e é simples de compreender também. Por exemplo, vamos observar aqui. Também nós vamos ver essa questão da temperatura. Por exemplo, geralmente a temperatura da geladeira ela deve estar entre mais 2, mais 8, tá? Ou seja, pode ser mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até mais 8, né? Não pode ser mais 9, mais 10 ou acima disso. E também não pode ser mais 1, ou então 0, ou então abaixo de 0. Então tem que ser mais 2 até mais 8, tá? Então isso daí é um parâmetro. Então o refrigerador, né, a geladeira deve estar entre esse parâmetro, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês esse termômetro. Observem aí nele que existem aqui, em cima tem um filete azul, né? Em cima tem embaixo tem a coluna de mercúrio, tá? E em cima também tem, nas partes de cima, os paralelos, tem outro filete azul do lado direito e também tem outra coluna de mercúrio do lado direito, tá bom? Então, o que significa isso? O filete azul fala que marca a temperatura mínima. Qual é a temperatura mínima? Né? Mais 2, tá bom? Nesse caso aí seria mais 2. E aqui nós encontramos o filete azul do lado direito que marca, por exemplo, aqui na imagem a gente vê aqui 10, tá bom? A gente vê 10. Aqui o filete azul marcando 10. E aqui no 20, aqui no azul do lado direito, nós encontramos aqui um pouquinho abaixo de 19, tá? E a temperatura marcada aqui pela coluna de mercúrio, nesse caso vai ser a temperatura de momento, é a temperatura real no caso aqui, tá? Por exemplo, vamos supor que a temperatura mínima e temperatura máxima, por exemplo. Temperatura mínima, 2 graus positivos, tá? Mais 2. E a temperatura mínima, máxima, melhor dizendo, mais 8. E qual é a temperatura momento? Vamos supor que esteja aí em mais 4, tá? Tá dentro do parâmetro? Sim, porque tem que ser de mais 2 a mais 8, tá? Então a temperatura de momento é mais 4. Poderia ser mais 3? Poderia ser mais 5? Sim, também. Então, nesse caso, consiste aí a temperatura de momento, tá bom? Espero que tenha sido também claro com relação a isso. Então, se observa essas questões, tanto dentro da questão do refrigerador, né, como geladeiras e também os freezers, né, também como a caixa térmica também deve ter um termômetro com a finalidade de conservar a temperatura para não estragar as vacinas, tá bom? Por exemplo, estraga a vacina, se faz a vacinação e termina não imunizando a pessoa, tá? Então aqui dentro dessa questão a gente encontra, tá bom? A gente encontra aqui, por exemplo, a gente viu aqui, tem geladeira, e marca bem aqui, pá, geladeira, tá? Aí vem aqui, qual é a temperatura mínima e máxima na geladeira? Aí bota a mínima, mais 2. A máxima, mais 8. Qual é a temperatura momento?
mais 4, por exemplo. Poderia ser mais 5, mais 6, poderia ser mais 8, poderia ser mais 2 também, tá bom? Então bota aqui o horário, né, de fazer a inspeção, né, da questão da conservação da temperatura da geladeira ou do freezer, tá? E se bota aqui, tá bom? E faz aqui a rubrica, aquele profissional que fez a inspeção dessa questão aí da refrigeração, tá? Pois bem, vamos, e aqui a gente encontra o que? Hora, também temperatura encontrada, né? E em seguida tem a questão de observações também. Tá bom, então a gente vai olhar aqui sobre a conservação dos imunobiológicos, tá? Essa questão da rede de frios, ela é um deles, tá? Melhor, é assim que ocorre, né? É por meio da rede de frios, tá? Então, a gente observa aqui, os imunos biológicos, eles são sensíveis a agentes físicos, né? Como a luz e o calor. Por isso que eu havia ressaltado para vocês a importância aí de não ter a luz direta, tá? Nos imunobiológicos, ou então ali na geladeira, ou então na sala de vacina, com a finalidade de não estragar, porque modifica, tá? Pode modificar, pode matar como eu posso dizer, os imunobiológicos, né? Os micro-organismos, que tem muitos aí que são sensíveis à luz solar. Especialmente aqui continuando por terem na sua formação antígenos e adjuvantes, né? Ou seja, esses antígenos, que nesse caso aqui são os agentes etiológicos, né? Eles são aí sensíveis, né? À luz e ao calor também. Então, nesse caso, é bastante prejudicial, né? Para esses imunobiológicos, levando aí a perda da validade dos mesmos. Então, deve ter bastante cuidado com relação aí também ao manejo, né? Fazer o manejo também deve ser em caixas térmicas, por exemplo, quando muitas pessoas aqui, no caso profissionais, pegam aqui as vacinas no centro de saúde na Toca da Raposa e vão para outros postos, né, e fazem também aí o transporte, ou então levam para os interiores, né, na caixa térmica, e com essa finalidade aí, né, de conservar, porque se sabe que aqui faz muito calor, né, e se tem que ter cuidado aí com a luz solar também, para que não ocorra nenhum problema. Então, aqui nós encontramos também a rede de frios, tá? Quando a gente fala de rede de frios, é um sistema interessante, né? É bem sistematizado, é uma coisa bem organizada, porque existem várias instâncias, né? Desde a instância federal, estadual e municipal, existe aí uma forma adequada de fazer o armazenamento desses imunobiológicos, tá? E nesse caso aí, inclui o armazenamento, o transporte e a manipulação destes produtos em condições adequadas de refrigeração, né? Porque desde o laboratório produtor até o momento em que os mesmos são administrados, eles devem ser feitos aí de forma segura, né? Como eu já havia falado antes, com a finalidade de não estragar, de não perder a sua validade. Então a rede de frio, né, de frio identificam-se basicamente 5 instâncias, né? Como eu acabei de falar, tem a nacional, nesse caso é a instância federal, né? Central e estadual, a regional e a municipal e a local, tá bom? Então é bastante interessante a gente saber disso. E nós vamos observar aqui a questão de cada instância com relação à sua temperatura, né? Muda, tudo isso aí muda. Porque a gente observa que nessas instâncias mais altas, como no caso aí nacional, então estadual, como ocorre aí a sua distribuição, então deve ter aí um grande armazenamento, tá bom? Então, por exemplo aqui, como eu havia falado, né, a instância nacional e estadual, né, possuem câmaras frias, né, com compartimentos separados para conservar os imunobiológicos, né? E nesse caso aí, a temperatura deles é diferenciada, tá? É diferenciada. Tem a temperatura de mais 20 graus, melhor, menos 20 graus, tá? Nesse caso aí, 20 graus negativos, nesse caso aí congela mesmo, tá? E também tem a outra temperatura, outro parâmetro aqui, que é o que eu acabei de falar, que nesse caso é mais 2 e mais 8, tá bom? Que é um parâmetro, tá? Fica aí o limite mínimo, né? Mais 2 até mais 8, tá? E nesse caso também, dentro das câmaras frias,
nós encontramos aí a temperatura de menos 20 graus, tá? E em seguida nós encontramos aqui a instância regional e municipal, tá bom? A gente vai ver aqui a diferença, tá? Nas instâncias, nessas instâncias que eu acabei de falar, né, municipal e regional, a gente encontra aqui as câmaras frias também, ou freezers, que nesse caso eles vão estar aí na temperatura de menos 20 graus, e em refrigeradores, que nesse caso vão estar aí no caso da temperatura de mais 2, mais 8, tá? Isso aqui, provavelmente eu vá cobrar também em prova, tá? A questão das temperaturas, porque no caso vocês vão ter que fazer também a inspeção, né, da geladeira, da questão da temperatura da caixa também, caixa térmica, onde estão aí as vacinas, tá bom? Então, é interessante ressaltar que na instância municipal ela pode ter essas duas partes, né? Tanto aqui o freezer com menos 20 graus e também os refrigeradores, que são as geladeiras, tá? E na instância local, como é que seria aí a instância local? Quando a gente observa ali, por exemplo, os postos de saúde, né? Os hospitais, os ambulatórios, né? São a instância local. E aí nós encontramos somente um tipo de parâmetro de temperatura, né? Nesse caso é mais 2, mais 8, tá? Nesse caso aí se utiliza, como eu acabei de falar, né, refrigeradores do tipo domésticos, né, ou caixas térmicas. Então nesse quesito a gente encontra aqui a nível local, né, nos postos de saúde, a geladeira e as caixas térmicas, tá bom? Então nas outras instâncias nós encontramos aí as câmaras frias, né, e os freezers, né, e outros, né? Aqui nesse caso a gente encontra aí uma coisa mais simplificada, né? E aqui a gente encontra a questão, como eu posso dizer, aqui seria o itinerário, né? O percurso que faz o imunobiológico. Também vou tentar botar isso aqui para vocês no vídeo, tá? Para vocês observarem, né? Que nesse caso aqui a gente observa aqui o laboratório produtor fez ali a vacina, né? E vai para a instância nacional, nesse caso a câmara fria, né? Com a finalidade de poder conservar esses imunobiológicos, sendo que eles já são transportados dessa maneira desde o laboratório, tá? Depois da instância nacional, na câmara fria, vai lá para a instância estadual, que também tem câmara fria e também tem o congelador, né, com a finalidade também de conservar. E em seguida, da instância estadual, ela vai ser transferida para a instância regional, né, que nós encontramos aí a questão de refrigerador, né, geladeira comercial, né, dentre outros aí. E em seguida, dentro da instância regional, nós encontramos aí a transferência para a instância local, né? Nesse caso aí são as unidades básicas de saúde, os hospitais e ambulatórios, que nós encontramos aqui a geladeira, né, o refrigerador e a caixa térmica, né? E em seguida aí o destino final, que nesse caso é o nosso organismo, é a aplicação, né, desses imunobiológicos ou vacinas, no caso, que são aplicadas aí com a finalidade de nos conferir imunidade contra as doenças que são preveníveis, tá? Então, em seguida nós encontramos aqui também procedimentos básicos na utilização de termômetros. Pessoal, vale ressaltar que vocês devem abrir a apostila de vocês e assistir a videoaula, né? Porque eu estou fazendo aqui na mesma sequência, tá bom? Então todas as instâncias de frios, né, o controle da temperatura é feita mediante a verificação de termômetro, tá? Então deve ter alguma coisa aí para poder indicar como é que está a temperatura, para sabermos aí sobre a eficácia, né, da conservação dessas vacinas. Isso se vê aí dentro da sala de vacinação, nos postos de vacinações, né? Nesse caso, que são fixos e volantes, né? Ou seja, a questão dessa questão, como posso dizer, vacinação fixos, são as unidades básicas de saúde. E aqui tem os volantes também. Por exemplo, eu quando trabalhei na estratégia saúde da família, eu era de uma equipe volante, ou seja, a gente não tinha uma unidade básica de saúde para fazer atendimento, né? A gente fazia
visitas aos povoados, né, prestando aí assistência, inclusive a vacinação. Então, nesse caso, aqui a vacinação era volante, né? Então, por ocasião das campanhas, bem como no transporte, os imunobiológicos devem ficar entre +2 e +8, como eu havia falado para vocês, tá? Que é a temperatura a ser mantida no interior do refrigerador e de caixas térmicas. E a gente vai observar essas questões e muito mais, tá bom? Então, procedimentos básicos na utilização do refrigerador. Então, a gente observa aqui que o refrigerador é um equipamento vital para a conservação dos imunobiológicos, né, na instância local, né, sendo aí que tem até a questão da facilidade de transporte. Então, por ser fácil o transporte, né, também deve ser eficaz, tá? Ou seja, na sala de vacinação, em unidades básicas de saúde, nos hospitais e ambulatórios. Então, o refrigerador deve ser de compartimento único, né? Não utilizar refrigerador duplex. Nesse caso aí, o duplex seria de 2 compartimentos, né? Com a capacidade para 280 litros, né? Aproximadamente. Então, aqui nós encontramos, por exemplo, os cuidados gerais com referência aí ao refrigerador, né? No que se refere aos cuidados gerais com o refrigerador, a gente observa aqui como adotar os seguintes procedimentos, tá? Que é colocar o equipamento distante da fonte de calor, como estufa ou autoclave, e fora do alcance dos raios solares. Ou seja, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, aí a geladeira com a questão da fiação pode derreter, né? O autoclave também com o seu calor pode derreter, de danificar também a questão da instalação da geladeira, né? Bem como a temperatura também dos imunobiológicos, tá? Pode estragar as vacinas, então se deve ter cuidado com relação a isso. Em seguida, a gente encontra aqui deixar o refrigerador perfeitamente nivelado, né? Ou seja, não pode ficar em falso, né? Tem que ser nivelado para que não ocorra aí algum tipo de problema, tá? Algum acidente, por exemplo, né? E quebrar aí os frascos com vacina. Afastar o refrigerador da parede pelo menos 20 centímetros, de modo a permitir a livre circulação do ar no condensador, tá? Ou seja, não se deve deixar a geladeira aí colada na parede para que não venha fazer aí, para que não venha gerar um excesso de calor e venha também a estragar o condensador da geladeira e, consequentemente, estragar as vacinas também. Em seguida, encontramos aqui usar tomada ou conexão com a fonte de energia elétrica exclusiva para refrigerador, evitando ligá-lo junto com outros equipamentos na mesma tomada, né, usando aí o T ou Benjamin, né? Então a gente tem que ter cuidado aí também com relação ao compartilhamento, né? Às vezes nós encontramos, por exemplo, uma tomada, às vezes as pessoas colocam aí um T, certo? Sobre uma tomada e termina sobrecarregando aquela tomada, porque são 3 aparelhos que as pessoas querem colocar em uma tomada e isso termina prejudicando, né? Porque ocorre uma sobrecarga sobre aquela tomada. Então, nesse caso, cada, cada, cada equipamento, né? No caso a geladeira, o computador, por exemplo, deve ter aí a sua tomada exclusiva, separada, com a finalidade também de não causar aí um problema na instalação elétrica, né, uma queda de energia, e não venha também a afetar a questão da conservação das vacinas. E em seguida nós encontramos aqui regular o refrigerador de forma que a temperatura interna permaneça entre +2 e +8. Tá? Também se faz aí o controle da mesma, né? E no caso aí, o termostato, depois de ajustado, não deve ser manipulado nem mesmo durante a limpeza. Pessoal, o que é o termostato? O termostato ele é um mecanismo bastante interessante. A gente encontra não só nas geladeiras, como também na questão do ar-condicionado, né? Como, por exemplo, quando ocorre, por exemplo, chegou ali na temperatura de 8 graus positivos. O que vai acontecer? O termostato ele desliga, tá? Ele vai desligar.
Vamos supor que quando ele chega ali vamos supor aqui, quando ele aumenta a temperatura, tá? Chegou ali a mais, tipo, mais 9, né? Ele vai disparar. Vocês já devem ter observado a geladeira de vocês. Quando ele dispara, ali já vai o seu termostato que está acionando com a finalidade de baixar a temperatura. Então ele vai baixar a temperatura aí até mais 8, então abaixo disso, né, para ficar dentro desse parâmetro. Por exemplo, quando ele, no caso, se baixar mais do que mais 2 positivo, ficar ali em mais 1, né, no caso, ele não dispara, vai ter que esquentar um pouquinho a temperatura. Mas se passa dos 8 graus positivo, o termostato aciona com a finalidade de resfriar, aumentar o poder de resfriamento e baixar a temperatura aí dentro do parâmetro. E assim também é no caso do ar-condicionado. Se você bota aí uma temperatura, por exemplo, de 14 graus, né? Não, 14 graus positivo no caso. Quando chega ali, por exemplo, começa a esquentar, por exemplo, deu mais 15, mais 16, o termostato, né, dispara e vai continuar resfriando até baixar aí a temperatura, até atingir aí mais 14, tá? Então, pessoal, eu vou parar aqui a aula, né, por aqui já tem 46 minutos, devido aí à questão como eu posso dizer, do editor, que já não está mais suportando aí acima de uma hora, né, a gravação. Então, nesse caso, eu vou parar por aqui e vou dar continuidade à aula, tá bom?